podcast Mulheres Positivas apoia a campanha Futuro Sem Câncer de Colo do Útero. A iniciativa conscientiza da importância da prevenção por meio de vacinação, dos exames de rotina e do tratamento adequado para lesões pré-cancerígenas, porque um futuro sem câncer de colo do útero é possível e começa agora. Oi, eu sou a Naná Feller e esse é o Na Minha Mesa, uma série especial do podcast Mulheres Positivas. Por mais que a gente tenha avançado com cada vez mais mulheres na linha de frente da comunicação, do jornalismo e dos podcasts, ainda existe um desequilíbrio quando olhamos para certos temas. Basta buscar por conteúdo sobre negócios e empreendedorismo para ver. Os canais seguem sendo, em sua maioria, liderados por homens. Mas tem mulher ocupando esse espaço e puxando outras junto. No episódio de hoje, eu recebo a Bebel Rendeiro e a Sheila Santos, criadoras do PowerCast, que é o maior canal de empreendedorismo comandado por mulheres no Brasil. Com mais de 14 milhões de visualizações, elas abriram caminho num território que sempre foi dominado por vozes masculinas. E fizeram isso com visão e consistência, em um cenário onde ainda faltavam vozes femininas. A conversa de hoje é sobre ocupar espaço e abrir novos caminhos para quem vem depois. Na minha mesa, Bebel Rendeiro e Sheila Santos. Obrigada, Naná. Estou muito feliz de estar aqui, trazer o PowerCast para mulheres positivas, que somos apaixonadas por esse movimento de mulheres também, e trazer o nosso projeto para cá e bater esse papo super legal, vai ser muito bom pra gente. Vai, Bebel também na nossa mesa. Obrigada, Bebel. Muito obrigada. O convite foi maravilhoso, a gente já se conheceu antes, né, que você participou do nosso talk, tá sendo incrível poder estar aqui dentro do seu universo agora, trocando aí com uma mulherada poderosa. E eu queria já começar pelo nome, PowerCast, de poder. E quando a gente pensa em poder, eu trouxe um pouquinho isso na nossa apresentação, ainda pensa muito que o poder tá com os homens. Mas aí vocês trazem esse nome poderoso para a plataforma de vocês, e aí eu fico até pensando, será que tem alguns homens até hoje que vão lá e tentam, eu vou pensar num podcast, vou colocar Power? Não dá, Power é nosso, essas mulheres poderosas, né? Exatamente, ele tá super com a gente desde o início mesmo, o nome já foi registrado desde o início, que é engraçado, né, Bebel? Quando a gente decidiu ter o PowerCast e colocar o nome, que foi super, assim, a gente pensou em ter poucos episódios no início, mas desde então ele já foi registrado. Eu acho que esse olhar até de um futuro pro canal, mesmo, a gente não tinha ideia de quantos episódios seriam. A princípio estava envelopado com 8. Durante o processo, no 4º episódio, deu muito certo já de pessoas irem atrás da gente, já falar, vocês são as Powers. E aí a gente falou, a Bebel falou, vamos estruturar isso, porque já tá, o movimento exatamente já tá acontecendo, vamos olhar como uma empresa. E aí ela fez inclusive toda a identidade visual no início. Não que eu seja uma expert, tá? Foi bem provinciano, mas deu certo, a gente teve a ajuda de um designer, mas eu desenhei tudo e mandava pra ele, eu quero desse jeito, dá pra fazer desse jeito e tal, até as cores, tudo, eu fui atrás de psicologia de cores pra gente poder entender, porque eu me formei em publicidade, né, também, então eu já minimamente tinha uma ideia, mas assim, fui atrás das coisas, daí a gente fez o Power, e a gente é muito ligada em astrologia, coisas de, tipo, energia, e a gente falou, vamos jogar pro universo que a gente é poderosa, Power, pra gente atrair isso de volta. Fizemos numerologia do nome também, então a gente ficava mesclando o Power com Cast, com Pod, até chegar em um que a gente dava um número perfeito pra gente falar, acho que é isso que vai funcionar, porque a gente já tem aí, desde sempre. Já tem uma boa dica aí, então, pra quem quer empreender, começar já pelo nome. Totalmente. E a data de lançamento? Eu sei que vocês são muito ligadas. Até a data que vocês iam lançar. Até o CNPJ, no jeito que ele tava escrito, foi passado pela numerologia. A gente adora numerologia. Bebel, graças a Deus, também gosta, porque poderia ter uma da dupla pirada, exato. Mas, gente, realmente, eu acho que funciona muito. Então, acho que, assim, é muito pessoal isso, né, de achar ou não, mas os grandes nomes de empresa, então, curiosamente, a gente trouxe uma pessoa para falar sobre isso, tem os números são, assim, assertíveis. Nossa, eu vou mandar depois Mulheres Positivas, o tempo todo, todos os meus podcasts. Todos esses números, fecham os números que são os números importantes. Exatamente. E tudo mais, é muito legal isso. Agora, a minha honra também tê-las comigo aqui é porque vocês trazem uma maturidade para o setor de podcasters, trazem uma relevância, porque a gente começa a olhar a partir da história e experiência de vocês para podcasters com um olhar de negócio.
com um olhar de valor. Então eu queria que vocês começassem contando essa trajetória para remuneração, para entender o podcast como um novo empreendimento e fazer disso power, né? Um negócio grandão como é o que tem hoje. Bora lá. Naná, eu sempre fui muito comercial, né? Eu acho que a minha parceria com a Bel, nós já éramos sócias em outra empresa, e sempre foi muito complementar. Né? A Bel sempre teve esse olhar muito também para o mercado de luxo, muito no mercado de produto. Estético. E eu sempre, na parte da criação, e eu sempre fui muito na parte comercial. Então, quando nós começamos o podcast, porque eu já sabia que o consumo estava entre os 3 maiores consumos dos Estados Unidos, a gente já sabia que estava vindo para o Brasil, porque o Brasil tem um consumo muito parecido com os Estados Unidos, né, de produto. E, obviamente, tudo que eu faço e também tudo que ela faz teria que ser monetizado, porque diferente de muita gente fazer podcasts, de fazer por prazer ou de complementar dentro do seu business, era um business pra gente. Então, quando a gente começou para ter 8 episódios, quando a gente entendeu que aquilo era um negócio e que seria uma empresa, a gente sempre entendeu que seria monetizado. Até por isso que a Bebel virou e quis estruturar para, a hora que estivesse pronto, eu começar a fazer a venda. Ou seja, aquela primeira temporada com 8 já foi vendida. Já foi vendida. Uau! Tudo é vendido nosso. Tipo assim, a Bebel, a gente brinca que a gente monetiza tudo. Meu marido fala, só não vende o filho porque exatamente, tá aqui o Antônio, Ai, gente. Aí, a maternidade está sendo vendida, brincadeira. Mas a gente começou já estruturando para venda, obviamente já era um negócio, nós trabalhávamos com novos negócios, já era um business muito forte nosso, e a gente entendeu no mercado, principalmente de no mercado do empreendedorismo, que era um movimento não tão fácil para as empresas, Sim. né? Porque a gente sabe que a parte comercial é uma das maiores dores, e nós não tínhamos, obviamente, tem grandes desafios, grandes tudo, mas a gente tinha uma facilidade ali dentro de entrada. Então, eu acho que é um mercado muito grande e que também com muito homem dentro, então a gente trouxe um olhar também feminino nosso. Totalmente. E eu acho que a Bel pode complementar melhor a resposta até com o olhar dela. Claro, não, eu acho que assim, quando a gente fala do podcast em si, a gente tá falando de uma empresa no total, né? Nós somos hoje um hub de conteúdo de empreendedorismo liderado por mulheres. Inclusive, você teve o prazerzaço de estar com a gente no nosso talk, que é o nosso evento presencial. Então, quando a gente começou o projeto, a gente começou pensando que era uma empresa. Então, tudo que você vai começar, independente de ser um podcast ou qualquer coisa, você tem que encarar aquilo como um business. E daquilo você vai lapidando para se adaptar às mudanças de mercado, às inovações, e foi isso que a gente foi fazendo. Então, a gente começou ali, na época, ainda podcast era uma coisa que estava muito, muito, muito no comecinho, a gente tinha que explicar o que era, muita gente não escutava ainda, ou então se escutava, eram ou lá fora, os gringos que já estavam bombados, que é quase como se fosse uma televisão. Então, a gente tava pegando ali o início dessa onda, o que foi ótimo, porque a gente conseguiu surfar muito bem, com vários, né, tropeços aí pra apresentar e tudo mais, mas a gente começou a surfar muito bem. Só que chega um momento que é isso, a inovação vai vindo e a gente tem que ir acompanhando, e foi aí que a gente foi crescendo o projeto. Então, por isso que hoje nós somos um hub, porque a gente foi entendendo as necessidades do mercado. Então vamos colocar um talk, então vamos colocar uma outra vertical, falar de wellness, que a gente também tem wellness lá dentro. Vamos fazer isso, vamos fazer fora, Então a gente foi acrescentando várias coisas dentro da nossa empresa pra gente poder realmente poder alcançar novos ares e novos horizontes mesmo, né? Sim. Então, óbvio, o podcast é o nosso core, é o nosso bebezinho também, porque a gente tem um apego nele muito maior, porque foi onde a gente começou tudo e que abriu as nossas portas, mas a gente sempre enxergou aquilo como uma coisa que pudesse se expandir e literalmente, vou falar literalmente, por quê? Dominar o mundo, porque quando a gente fez a nossa primeira reunião, que foi essa reunião de vendas, o cara chegou e perguntou, mas aonde vocês querem chegar? E aí eu cheguei, tipo, eu nem tava falando muito na reunião, porque eu sou zero comercial, a gente vai ser o maior podcast do mundo. Aí o cara olhou assim pra gente, a Sheila ficou assim, tipo, meu, que louco, o que tá acontecendo com essa menina? Ousada. Ousadíssima. Ousada. A gente Por tinha isso que eu chamei vocês inscritos. aqui, estamos falando com Tinha mulheres 300 ousadas. inscritos, eu falei, caralho, a gente tomando café às 7h30 da manhã, era uma empresa de fora, minha primeira venda, ela me solta essa, eu falei, meu, cara deve achar Eu não tinha falado absolutamente nada. Exato, ela me solta podcast do essa. mundo. Mas fechou o negócio, Aí foi eles nosso primeiro olharam investidor. assim, tipo, o quê? Patrocinador, Mas exato. essa fala é tão legal, Bebel, porque Forte. é forte, porque a gente, geralmente, eu tenho percebido que se um homem fala isso, cabe na boca dele. Se uma mulher fala, é isso, que essa louca, tal...
olha onde eu tô, 14 milhões de Passou pessoas, já. né? Então, e aí eu queria entrar nesse lugar de negócio. Quando que vocês perceberam que era um negócio que você falou, não vai ser só 8, a gente vai fazer disso o nosso business principal e conseguiram uma independência financeira a partir dele? Então, na verdade, foi como a Bel teve falando agora, a gente teve esse olhar. A gente começou como podcast, então o primeiro momento era a gente vender para fechar conta. Tá. Né? Pra gente conseguir estruturar ele como uma empresa. Né? E, assim, no começo, eu tinha que dar quase uma aula do que era um podcast e explicar para as pessoas o que era. Graças a Deus, a gente não tá mais nessa fase. Eu comecei a gravar em 2019, então minha pronto. mãe não sabia. Nossa, era assim, o que é? É o videocast, que parece um vídeo com E já com era rádio, vídeo? O nosso sempre foi vídeo, desde o começo. Tá desde bom. o dia 1. YouTube. Exatamente, a gente jogava, a gente entrou em Spotify todos os era só streamings. áudio ainda, mas a gente jogava no YouTube. No Spotify hoje também é vídeo, né? Mas, tipo, no início a gente entrou em todos os streamings, também TikTok e Instagram. Então, nós sabíamos que a gente, desde o início, colocou a estruturação em tudo, mas o primeiro desafio aí era montar a equipe. Por quê? Porque não era um mercado de rádio e não era um mercado de TV. E para quem trabalhava com o mercado de mídia, também não sabia trabalhar com o mercado de podcast, porque era novo. Então, assim, não tinha estúdio, era, tipo assim, tudo era muito limitado. Então, assim, os primeiros meses, o maior desafio era a gente conseguir estruturar a casa e também entender qual era o profissional que poderia trabalhar pra gente encaixar o profissional no que era. Então, assim, câmera, hoje é muito fácil a gente falar disso, mas parece besteira, mas foi um desafio a gente montar a primeira galera, exatamente. Já com parte de vídeo, tanto que Exato. Isso começou a surgir mais faz um ano, né? Exato. Os podcasts virarem vídeo. Exato. E aí, para montar, para estruturar, o que nós tínhamos de valor para apresentar para o nosso parceiro, né, /patrocinador, para trazer, sendo que a primeira venda foi uma cota master já com 300 inscritos. O que nós tínhamos de valor dentro daquilo. Então, assim, sempre a gente teve muito, assim, os convidados, o networking sempre foi muito poderoso. Tá. Os convidados, desde o dia 1, sempre foram muito bem escolhidos. Estrategicamente, isso vem até de um olhar muito da Bel, porque ela é mais criteriosa. Tipo, não dá pra ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Porque eu, como vendedora, já queria colocar... Vender tudo. E também colocar pessoas, às vezes, que não tinham a ver. Ela falou, a gente não pode perder o direcionamento do empreendedorismo, porque se a gente quer se fortalecer como empreendedor, num canal de empreendedorismo, primeiro ano tem que ser com empreendedoras ou empreendedores que estão como founder ou CEOs, né, na empresa. O segundo ano a gente abre. Então, assim, o primeiro ano, o direcionamento foi a gente estruturar no que a gente queria de propósito dentro do canal também, que era muito educacional. Então, deu muito certo, a gente já conseguiu fechar parceiros muito rápidos, assim, por conta do networking. O primeiro ano foi até por hoje? Networking, né? Sim. Tem gente até hoje. Que legal. Exatamente. Aí, o segundo ano, a gente abriu novos produtos, que foi aí quando a gente inseriu a parte do intraempreendedor também, porque todo mundo acaba empreendendo dentro de uma empresa, e colocando dentro do nosso ecossistema várias outras verticais, como a Bel falou agora, que foi o Power para a Estrada, onde a gente fez com a Forbes Portugal, fez Nova York, fez Porto Alegre, encerrou na Arte Basel, dentro da Casa Brasil, em Miami. E também 2 talks presenciais. O primeiro para comemorar em maio mais 1 milhão dentro do canal. E o outro em novembro, que já era mais pomposo, para 450 pessoas, abrindo 30% para venda de ingresso, que também já era um novo produto de venda. Então, cada vez a gente ia crescendo o canal e também crescendo a quantidade de produtos que tinham, porque daí a empresa chegava e ela podia escolher dentro dali do ecossistema o que fazia mais sentido para ela. E aí a gente trazia qualidade, trazia um bom networking, trazia também a nossa audiência. Já no segundo ano, nós estávamos como o maior canal de empreendedorismo do Brasil com Mulheres à Frente. E quando, Bebel, a Sheila está contando dessa questão de estruturar o podcast já como empresa desde o dia 1. E a gente percebe esse movimento quando a gente vê a qualidade dos eventos. Você mencionou, eu fui uma das participantes num dos talks de vocês. Vocês têm uma assessoria, vocês têm uma estrutura. Desde o dia 1 foi assim ou foi uma coisa mais empreendedor? Sonho de princesa, né? Desde o dia 1. Mas pelo menos a mentalidade do investir mais do que... Sim, foi o que eu falei. Desde o dia 1... Na verdade, o dia 1 era pra ser uma coisa pocket, 8 episódios e acabou. Mas assim, se a gente vai fazer, vamos fazer bem feito. Então, beleza, vamos ser 8 episódios. Desde o dia 1 a gente selecionou
8 nomes que a gente sabia que iam fazer a diferença. Porque também não era fazer por fazer. Tá. Tipo, vai estar lá a nossa cara, vai estar lá um negócio que minimamente no Spotify pra sempre, sei lá, entendeu? Então vamos fazer um negócio bonitinho. Então a gente, desde o início, é tipo assim, se a gente vai fazer isso, a gente se propõe a fazer isso, vamos fazer bem feito. E eu acho que isso é pra tudo na vida, né? Senão você não faz. E daí a gente, conforme foi vendo que foi ganhando corpo, a gente já sabia que a gente ia crescer aquilo como empresa. Porque é isso, a gente começou não pra fazer um podcast, mas sim pra fazer uma empresa, pra gente construir um legado, pra gente poder trazer educação empreendedora pras pessoas. Porque a gente via que tinha esse buraco no mercado e que não tinham mulheres falando disso. E a gente sabe que muitas mulheres empreendem e muitas mulheres não tinham o seu lugar, não se sentiam confortáveis, né? Quantos happy hours de empreendedorismo que você pode ter tido a oportunidade de ir, que você era uma das poucas mulheres lá, entendeu? E as mulheres que estão nos escutando devem ter passado por isso também. Então a gente sentia, a gente queria ser um espaço também de conforto. E a gente traz homens e mulheres, e o nosso público são homens e são mulheres também. Muito a gente não bom traz isso. essa distinção, não é tipo, só falamos com mulheres. Imagina, a gente quer falar com os dois, porque cada um tem a sua qualidade. Mas a gente quer que a mulher se sinta à vontade de estar com a gente, de dividir e de saber que ela também pode empreender e ter o negócio dela e se jogar. Então, a gente começou como um negócio. Então, desde o início, era uma empresa de comunicação, que fazia podcast, entendeu? É o pensamento diferente. Não é tipo, nossa, eu faço um podcast, tipo, só por fazer, por uma diversão. Não, era uma empresa de comunicação que a gente trazia educação empreendedora e como que ela trazia isso? Em formato de episódio de podcast. Então, o que a gente precisa para estruturar essa empresa? Beleza, o que a gente consegue fazer ainda, nós duas, né, sem ter que ainda ter esse custo. E o que a gente não consegue de jeito nenhum. Então, a gente foi investindo. A gente sempre foi muito ligada em moda. Então, nosso primeiro investimento, por incrível que pareça, foi um stylist. Muito bom. Tipo, porque era dentro do que a gente sabe fazer. O era tipo assim, isso a gente sabe se vestir bem, mas é mais difícil. Então, isso a gente pode terceirizar. Né? Agora que a gente precisa? A gente precisa de uma jornalista pra ajudar a gente a deixar uma pauta bem estruturada. Daí a gente contratou a jornalista. E assim, a gente foi crescendo. Mas muita coisa começou, a gente entendia, eu sei fazer isso, você sabe fazer isso, vamos fazendo até dar. Porque a gente queria ter começado com milhões? Queria, mas a gente não tinha como. Então era pouco investimento. E tudo que entrava, a gente reinvestia. E assim a gente foi crescendo. Que isso que você comentou sobre o Stylist, ser o primeiro investimento de vocês, e realmente, quem segue, acompanha vocês, percebe esse investimento diário na beleza, na estética, sempre ornando. E sabe que eu não era muito ligada com isso, mas desde que a gente começou o vídeo, é quase um chamado das mulheres. Elas querem também ver esse lado, não é só... Eu acho que faz parte desse combo, assim. Então é um investimento muito certeiro. Mas ele é perfeito, porque a Xê, ela era viciada na época... Não que eu também não fosse, mas é que ela era muito na Emily in Paris. Porque na época que a gente tava fazendo, acho que já tinha lançado, né? Foi logo depois, da primeira temporada, assim, que ela bombou. E daí, um dia de madrugada, ela começa... Acho que ela até me ligou, que a gente não vai trocar mensagem. Mas acho que ela me ligou e falou assim... Olha os looks da Emily in Paris. Tipo assim, a gente tem que ter os looks da Emily in Paris. Porque ela se destacou com isso. A Lady Gaga se destacou com o Elton look. John. Eu tinha assistido do Elton John. O Elton John. Eu liguei depois, era 2 da manhã, 1 da manhã, eu tava ligando pra Bel falando exatamente isso. E daí a gente falou, cara, sim. Porque a gente também quer mostrar, daí o que vem? Sim, se destacou pelo look e tal, a gente sabia que a gente também poderia chamar atenção, mas pra gente também trazer esse lugar de que só porque a gente tá falando de negócios, a gente não tem que estar aqui de terninho preto, cabelinho arrumadinho, mais careta. Não, a gente pode estar de brilhos e laços e cabelo diferente, o cabelo cada dia de uma cor, a maquiagem colorida, que a gente ainda tem autoridade, propriedade, a gente sabe o que a gente tá fazendo e tá falando de negócio. Porque também tem muita gente que se identifica com isso. Claro, é uma forma também da gente se divertir. Totalmente. Vocês entram, eu já sei um pouco de cada uma a partir de como cada uma está vestindo. E a moda comunica muito, né? A moda comunica muito. E eu vejo que, principalmente nos talks, que a gente troca várias vezes de look em cima do palco, tem muita gente que fica esperando, fica na expectativa pra... Nossa, que look que você vai? Várias stylists, inclusive, passam pela gente e falam assim, eu tô esperando pra saber qual look vocês vão usar. Porque, principalmente na parte de estruturar, né? Isso, a gente falando de empreendedorismo, quando vem na parte de mulher, quando a gente vai para várias premiações, você vem em cima do palco recebendo premiações de grandes lideranças, homens, né? E aí fica também, principalmente no mercado financeiro, no mercado, a mulher sempre está muito mais
ela começa, às vezes, entrando dentro de uma empresa, se vestindo e se portando de uma maneira, e por conta do ambiente, ela acaba se sentindo mais... Às vezes, até ela se coloca nesse lugar, ela se coloca num lugar que ela fica mais... Apagada, para ninguém perceber, porque imagina, ela chegar numa roupa colorida dentro de uma reunião, que ela precisa fazer uma apresentação e ela acha que isso pode desvalorizar, né? Ainda mais se tiver uma mulher que tem uma beleza. Então, o meu ponto de vista a gente tem que trazer que você pode ser quem você quiser. Óbvio que a gente não vai estar dentro de um ambiente de coisas curtas, nude, sabe? Não é sobre isso. Tô falando sobre você se vestir com uma identidade sua, porque a moda comunica muito, e você trazer essa beleza. Quando eu olho pra Emily, eu olho pra qualquer outro que traz esse negócio fashion, que a mulher pode se vestir muito bem. Aquela série que você me indicou que eu adorava também, não lembro o nome. The Bold Type, que era Acho também que era, das meninas de trabalhavam em revista. Se vestiam super bem. Super bem. Elas tinham um armário lá, tinha parte delas dentro de um closet, dentro da revista, que elas poderiam usar as coisas para sair. Então, assim, não é só a galera de moda que precisa estar de uma identidade que chama atenção. Eu acho que você não precisa ser, assim, tão radical, entendeu? Mas você poder se posicionar com um terno diferente, de uma cor diferente, de um acessório diferente no seu dia a dia, para você não precisar só usar isso no final de semana. Então, eu acho que tem ambientes, né? Mas você pode complementar com isso. Então, a gente quis trazer isso para dentro do projeto, porque nós falamos com assim, a gente tá falando de empreendedorismo, a gente fala de qualquer tipo de assunto. Claro. Né? Desde a pessoa que vai lá e fabrica pneu até o suco de laranja. Qualquer produto. Então, quando você senta e fala com essas pessoas que trazem, né? A gente brinca que traz um MBA toda semana pra gente, por que não a gente não tá vestida como a gente quiser? E é comum até no Power, no podcast, as pessoas chegarem, nossa, tinha que se arrumar? Tinha que não sei o quê. Muito comum. É muito comum, porque a hora que chega lá, fala, putz, eu não sabia que tinha que vir tão arrumado, ou tinha que vir maquiado. Não, a pessoa pode vir do jeito que ela quiser, mas eu acho que às vezes a pessoa se apaga por querer estar dentro do ambiente, para ela se colocar dentro daquele ambiente. Né? E tomara que os homens, já que é uma conversa que, enfim, inclui homens e mulheres, também comecem a usar, a brincar mais, porque a gente vai nesses eventos de homens, eles estão sempre tão iguais. Eu acharia interessante. Claro que meu marido, que é mais... ele até brinca um pouco com cores e tal, mas eu não imagino ele com um lenço, com alguma coisa. Mas com certeza hoje a gente vê já algumas marcas trazendo um styling para os homens, para eles saírem dessa mesmice, até no né? corte do terno, sabe? Tem ternos diferentes. Porque o homem sempre fica naquele cinza, azul marinho, preto, né? Mas eu acho que dá para você colocar uma gravata de cor diferente, eu acho que ambiente é ambiente, sabe? Meu cunhado, que é muito ligado com moda, estética e tal, ele usa umas meias diferentes. As pessoas olham as meias. Super legal, meia colorida, meia engraçada. Eu acho também. Mas eu acho que isso é da identidade. Mas eu tô falando, eu tô fazendo esse push pra mulher, porque eu sei que eu já escutei várias mulheres falando, você já deve ter escutado isso também. Totalmente. Falando, entrei no banco, chamava muita atenção em reunião, parei de usar cor e vou mais fechada. Então, assim, voltando, você tem que estar apropriada, assim, o ambiente que você tá. Eu acho que até se pede um dress code lá dentro, beleza? Mas, assim, por que não você não usar as cores que você gosta e tá no ambiente com acessórios que você gosta, por conta de sentir que vai chamar a atenção em uma coisa que você não quer que chame, sabe? Tem até uma brincadeira na nova novela das 9 que a secretária, ela veste uma roupa colorida. E aí o presidente da empresa olha e fala, mas monocromática? Aí ele fala, eu quero mandar ela embora. E daí o assistente dele fala, não, isso a gente não pode mandar embora porque ela veste colorido. É um pouco disso que a gente tá falando. Mas se ela souber, ela ia mudar. Com certeza ela ia passar a colocar roupas mais sóbrias. Mas avançando um pouco para as pautas que vocês trazem, quando a gente fala de poder tem a ver com dinheiro. E eu tenho percebido aqui que é uma conversa que ainda incomoda mulheres. Quando vocês entrevistam mulheres, esse assunto e aí como vocês também entrevistam homens, vocês percebem uma diferença deles falarem com mais naturalidade sobre grana e as mulheres ainda levarem essa conversa. Eu até brinco com meu marido quando ele vai trazer assunto dinheiro na mesa, eu falo, começou o terrorista financeiro. Ele não é terrorista, qual é o seu problema de falar de dinheiro? Sentar
sentar, olhar uma planilha, ver o que a gente vai colocar, onde, ver os gastos que a gente vai cortar. A gente não quer que corte nossos gastos. Esse é o terrorismo. Mas vocês percebem ainda uma limitação, não uma limitação, mas um desconforto dessas mulheres em trazerem a conversa do dinheiro para a mesa? Não sei, eu acho que a mulher pode ser um pouco mais conservadora, mas eu não vou falar ser mais conservadora em relação a dinheiro. Eu acho que a gente passou por isso no início. Eu acho que ser mais conservadora de pensar que a carreira dela pode misturar. Vamos dar um exemplo. Nosso primeiro ano de Power, o nosso maior desafio era trazer mulheres, por incrível que pareça. Nós, mulheres, tínhamos dificuldade de trazer mulheres. Por quê? Porque eu acho que existe essa parte conservadora da mulher. Tipo, eu não sei ainda como é esse projeto. Ela precisa sentir que tá validado pra ela colocar a cara dela lá dentro também a tapa. Então, assim, a mulher, às vezes, tem perfil em perfil, né? Mas eu acho que, no geral, ela pensa antes de fazer as coisas, né? Tipo, será que tá validado? Mas elas vão falar sobre empreendedorismo? Será que elas sabem? Elas têm autoridade pra falar? Até te interrompendo um pouco, acho que não só isso, mas eu vou mais além, que eu acho que não é nem isso de questão do nosso projeto, é em questão dela mesma. Claro. Tipo assim, será que eu tenho algo pra falar? Quantas mulheres já chegaram, que sentaram na mesa antes de gravar e falaram, mas eu não sou empreendedora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tipo, várias que vieram e falaram isso, ou que acabava o episódio, mas eu falei algo que acrescentou mesmo. Então eu acho que é um medo do tipo assim, o que eu vou ter que trazer ali? Será que eu sou, tipo, capaz de entregar o que elas esperam de mim? Sabe? Uma coisa meio assim. Sim, a síndrome da impostora. Exatamente. E a gente, tipo, não entendia por que a gente não conseguia. E tiveram vários episódios que a hora que acabavam, falava assim, nossa, vocês me surpreenderam, eu achei que ia ser diferente. Não, até uma potência aí. Ontem a gente tava gravando com a Mônica Salgado, e ela já gravou com a gente desde o primeiro ano, ela fez parte do nosso talk e tudo mais. E eu tava lembrando ela, a gente falou isso no episódio, inclusive, que primeiro ano, quando a gente chamou ela pra fazer, eu falei, Mônica, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Ela achei, mas eu não falo sobre empreendedorismo, eu não sou empreendedora. Eu falei, não, Mônica, você é muito empreendedora. E aí ontem, quando a gente tava gravando com ela, depois de 4 anos, ela virou, e ela já passou pelo talk também, ela falou assim, gente, eu não me olhava desse jeito. Porque eu falei, Mônica, só o quanto você monetiza nos seus talks, que é um sucesso, que você tem um olhar empreendedor e tudo mais, a gente sempre te viu como empreendedora. E ela falou, eu não me via nesse lugar. Isso tem no nosso episódio, inclusive. Então você vê, uma mulher extremamente poderosa, né, que sempre foi à frente reconhecida. Exatamente, e ela mesma não entendia que ela tinha esse viés, né, essa parte empreendedora. Então eu acho que é o que a Bebel, complementando o que a Bebel falou agora. Eu acho que as pessoas, ela entendem, para ser empreendedora, eu tenho que ter uma empresa que está gerando milhões e que eu tenho que ter 70 mil pessoas trabalhando dentro. Ela não entende que a empresa em si, o que ela faz de diferença hoje também como intraempreendedora. O que ela pode trazer aí para tanta gente que fica escutando de conteúdo que vai mudar a vida do outro. Tem uma pesquisa... Não é tão recente, acho que tem 1 ou 2 anos do LinkedIn, que mostra que tem vagas que a mesma vaga, os homens, eles aplicam para essa vaga com muito mais facilidade do que as mulheres, porque elas vão olhar se elas preenchem todos os requisitos. É aquela coisa da autoestima do homem, né? Ele acha que tá pronto. Então, tem muito a ver com essa experiência que vocês estão relatando. Agora, vocês vão fazer 5 anos já de Power, 4. Né? Porque 2020, não foi 2020? 21? Foi, não, mas é porque vira em agosto. Tá bom, então vai fazer 4 anos agora. Fazendo um pouco de uma retrospectiva, quais foram, e aí eu queria ouvir de cada uma, quais foram entrevistas muito marcantes pra vocês? Bebel, pode começar. Adoro, ela me jogou no gol aqui, ela olhando pra mim, eu tava assim, E aí eu olha, pra facilitar, eu não tô falando da mais importante, mas uma que nesse momento, nessa conversa, te marcou, que você pode trazer pra gente. Eu tenho uma que me marcou muito, que eu sempre conto. Quer dizer, não sei se eu sempre conto, mas ela me marcou muito, mas não por ter sido mais, foi realmente uma conversa que me pegou, que foi com a Renata da Copenhagen. A CEO da Copenhagen. Eu admiro ela demais, gosto dela muito. Acho que a entrevista dela mudou muitas coisas minhas no jeito de ver várias coisas, sabe? Então, foi uma entrevista que me impactou muito. Assim, foi uma conversa super tranquila, não teve nada, né, tão, assim, emocionante, não, mas
foi uma entrevista que, tipo, sempre me lembra. Toda vez que alguém fala de episódio, me vem esse episódio na cabeça, sabe? A gente já teve vários muito emocionantes, várias histórias brilhantes, mas o dela me marcou muito no sentido do jeito que ela enxerga a trajetória dela, o jeito que ela enxerga como ela lida com a rotina dela. Você se conectou. Exatamente. E tudo que ela falou, assim, tipo, mexeu comigo, sabe? Depois que eu terminei, eu falei, cara, eu vou mudar esse meu comportamento disso. Que legal. Me pegou muito isso. É o que vocês falaram, é sempre o MBA, né? A gente sempre tá aprendendo. Totalmente. Que privilégio essa nossa profissão. Então, é uma pergunta bem difícil, porque o meu ponto de vista teve vários que a gente se emocionou, chorou. Hoje mesmo, a gente gravando, você emocionada. É que eu sou canceriana, que veja bem. Hoje? Eu posso chorar assim, agora olhando pra você, então, né, me dá um desconto. Eu acho que sempre a gente aprende muito. Eu realmente, eu consigo... Ontem mesmo, do que a gente tava batendo papo com uns entrevistados, falando de saúde, nessa parte wellness, também fui lá e coloquei no meu LinkedIn uma reflexão de o que eu faço para mudar a minha vida. Eu acho que eu tenho um autocuidado comigo muito bom, desde que eu me conheço, assim, sei lá, nos últimos, 15 anos eu me cuido, gosto de me cuidar, tô grávida, né, quase parindo e tô aí, malhando todos os dias. Aqui, conversando com a gente. Exato, não, então, a gente tá com uma agenda caótica, né, e é uma pergunta que todo mundo faz, você tá trabalhando horrores, você vai parar quando? Vou obviamente, uma semana antes. Tipo, vou parar enquanto eu tô bem, tô saudável, tô continuando, mas eu acho assim, que cada um impacta de uma forma, tem umas pessoas que impactam mais. Mas, respondendo o que você tá me perguntando, teve as meninas da Care, quando elas fizeram, elas são maravilhosas. Quando elas vieram a primeira vez, e elas foram falar, isso também quase 4 anos atrás, sobre o início da marca. Também me tocou porque eu acho que me tocou pelo fato delas fazerem tudo, sabe? Muita gente faz isso, fala que começou do zero, que teve que colocar a mão na massa e tudo mais, mas eu também via que era aquele preconceito das pessoas passarem na feira e falar assim, quando vem as donas? E eram elas montando a feira, Uau. né? E elas falaram que na feira a grande maioria das empresas já estavam mais estruturadas, então nos corners as pessoas passavam, estavam os montadores montando, e elas não tinham dinheiro para isso e elas estavam lá com a mão na massa, né? E não tinha problema, tipo, para elas estava tudo maravilhoso, estava tudo incrível elas montando aquilo, e me tocou pelo jeito da seguinte forma: nós sempre fomos muito de fazer. Hoje, obviamente, nossa empresa é extremamente estruturada, tem muita gente envolvida, mas no início, quando a gente começou, não só essa, mas as outras coisas que a gente já teve, era muito mão na massa nossa. E a gente nunca teve problema com isso. Até porque eu acho que o mais prazeroso de você criar alguma coisa é você saber fazer, mesmo que você não saiba fazer 100% tudo, mas você saber fazer as coisas. Sim. E me pegou da seguinte forma: putz, que admiração por delas estarem lá e aquela felicidade, sabe? Tem uma humildade também, né? O prazer de você construir algo seu e que você realmente tem prazer por aquilo. Porque é clichê de você falar assim, não é sobre dinheiro, porque, obviamente, todo mundo precisa da venda e do dinheiro para as coisas acontecerem, mas o tesão de você ter um negócio seu que você ama, que você acorda todos os dias por ele. Então, quando eu vi elas falando sobre isso, para mim me tocou o fato de ter isso, sabe? Tanto que elas venderam super bem agora para a Granado, entraram, né? A gente foi no dia que fizeram a apresentação das marcas, mas o meu ponto de vista eu tenho um brilho no olhar do Power, assim, fantástico, porque a gente sabe tudo que a gente sempre fez, e por mais que a gente sempre tenha uma programação intensa de um ano e pouco para frente, que a gente tem esse direcionamento, tudo que é feito com muito amor e pensado muito para as pessoas, para elas crescerem, sabe? Ela tem um propósito da pessoa falar assim, putz, eu vou assistir aquilo e vai mudar a minha vida. E realmente, tipo, não sei se você estava no talk aqui que a gente fez desse no Unique. ano, não. Fui do ano passado. Pra você ter uma ideia, a gente fez agora esse ano no Unique, e aí chegou uma pessoa que veio no nosso último do ano passado, e ela veio chorando, me contando essa história, e aí quando a gente abriu para perguntas, eu pedi pra ela foi fazer uma pergunta e ela contou, falei, conta a sua história. Ela tinha ido no nosso último talk. Isso é uma das histórias que a gente escuta muitas histórias. E ela falou assim, quando eu fui pro último talk de vocês, no ano passado, ela tinha acabado de ser despejada do trabalho. E ela foi despejada, né? Fechou o trabalho. As duas coisas ao mesmo tempo. E no outro dia, teve o nosso talk que uma amiga dela deu os ingressos de presente para ela ir passar o dia de imersão.
E ela falou que passou o dia e ela aproveitou tudo que tinha para aproveitar, trocou ideia com todos os nossos entrevistados que estavam lá, palestrantes e tudo mais, aproveitou muito os conteúdos. E colocou em prática o conteúdo que tinha lá dentro. E ela falou assim, hoje, ela se emocionou, falou assim, hoje estou aqui com o microfone fazendo uma pergunta para uma empresa que já tem 10 colaboradoras. Em um ano. Em um ano. Isso é impagável. É muito tem um impacto muito forte. Impagável. Por isso que é uma responsabilidade também que a gente faz. Exatamente, né? é impagável. Totalmente. E assim, a gente vê histórias sempre. A gente, assim, semanalmente recebe histórias impactantes. Ela que fez transição de carreira e tudo mais. Então, isso é impagável. O movimento que a gente faz com responsabilidade, trazendo pessoas que realmente fazem a diferença, que a gente sabe que nesse universo de internet vem muita gente que faz conteúdos que nunca fizeram nada e vão lá para dar cursos de, né, que também... Então, nosso propósito existe muito grande. Então, quando você vê histórias de verdade, de pessoas que têm um brilho no olho, que fazem diferença com muito, muito trabalho, que não é nada fácil, marca muito. E como vocês têm visto, como vocês estão sempre se atualizando? Então, começam com o formato do pod, que já é inovador, a gente sabe, 2019, 2020, a gente estava desbravando ali. Poucas pessoas, inclusive, sabiam do que se tratava. Aí vem o talk, o evento físico, todas as parcerias que vocês têm feito. Então, vocês sempre estão de olho nessa questão do formato, do que fazer para inovar, trazer. Queria compartilhar com vocês, até porque essa vida de podcaster solitária que sou, é um pouco solitário mesmo, ainda vocês têm com quem trocar. O que vocês sentem do mercado de podcast? Está saturado? Vocês acham que ainda tem mais para explorar? Como tem sido a relação com as marcas hoje em dia? Cara, eu acho que não tá saturado, não. Eu acho acho que a gente nem começou. Exatamente. Tem muita coisa. Eu acho que é saber navegar, entendeu? Porque, enfim, tem muito podcast por aí, então você tem que saber se diferenciar, é entender o seu conteúdo, é se preocupar em realmente trazer um conteúdo que, tipo, você escutaria o seu podcast? Acho que essa é a primeira pergunta, sabe? Ótima você ia pergunta. ficar lá se escutando? Isso é muito importante. Tipo, você ia realmente falar, putz, isso aqui me agregou. E não precisa pensar que tem que ser um conteúdo que seja educacional. Não, não é isso. Você pode fazer uma coisa pra falar de curiosidades, enfim, mas é algo que a pessoa realmente fala, putz, legal que eu aprendi isso, ou legal que eu dei risada disso, ou legal que eu refleti sobre isso, seja o que for, né? Você impactou quem tá te escutando. Acho que isso que é o negócio. E aí você saber divulgar, né? Porque é isso. Esses dias, inclusive, por essa questão do Spotify, não entregar tudo como deve ser entregue, fica aqui a nossa reclamação formal. Não, para é o Spotify. É importante dizer isso. Essa conversa, ela surge a partir do momento que eu vou pesquisar dentro de negócios, dentro do Spotify negócios, e não encontro muito rostos femininos. Mas é uma reclamação nossa também. E aí eu tava vendo outra coisa, não era nem de negócios, mas enfim, eu sempre fico dando uma fuçada pra ver como é que são e tal. E aí, enfim, eu fui parar num podcast muito pequenininho, assim, só que eu escutei e eu falei, gente, isso aqui é sensacional. Assim, praticamente, juro, eu falei, caramba, por que eu nunca tinha estudado isso antes? Muito bom. Aí eu maratonei o podcast dessa menina, aí eu fui procurar ela nas redes sociais e ela é gigantesca. Eu falei, meu Deus, entendi, tipo... Só que o podcast dela tinha, tipo, sei lá, 30 likes, assim, enfim, não sei porque o Spotify não dá muitos números, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é porque provavelmente é uma coisa que ela faz ali de um hobby, digamos assim, não é uma coisa que ela leva ali, tanto que na própria rede social dela quase não tem nada sobre podcast, eu não sabia que era dela mesmo, fiquei chocada, porque ela não quis trabalhar aquilo, então é a divulgação, ela poderia estar ali monetizando muito aquele podcast, porque ela tem uma fanbase gigantesca, mas ela optou por não, então assim, eu acho que é isso, é trabalhar a divulgação também, porque a partir do momento que tem muita gente no mercado, vai ser mais difícil de você se destacar, mas você tendo um produto bom, é que nem falar assim, eu não vou abrir uma marca de roupa porque tem várias marcas de roupa, então a gente não faz mais nada, ninguém faz mais nada no mundo, todo mundo fica paradinho e vai vivendo. Então eu vejo dessa forma, e eu acho que o podcast tá muito latente, a gente tá no nosso melhor momento agora, acho que não tem nem o que falar, assim... Sente mais o comercial, mas a minha visão é essa. Não, total. Eu afirmo tudo que você falou e vou complementar. Inclusive, a gente traz muita gente de televisão, né? Pra falar dos bastidores e tudo mais. Eu acho que o consumo geral da parte de mídia... De atenção, a gente divide a atenção com muita coisa hoje, né? Com muitas coisas. Mas assim, a mídia tradicional, tanto rádio, TV e o jornal tradicional, ele nunca vai perder. Por mais que as pessoas, não assisto mais isso, mas existe lá. O público. Porque daí, o que aconteceu agora? Aconteceu que agora, na nossa tela, a gente tem uma facilidade da gente escolher o nosso horário, a gente escolher o que a gente vai assistir, o que você vai consumir. Então, assim, é muito mais diversificado.
né? Eu acho que ficou mais fracionado para todo mundo, mas você tem um lead mais qualificado. Porque hoje, se você você vai numa padoca e você vê uma televisão ligada, não quer dizer que aqui tem aquela audiência, mas não quer dizer que as pessoas estão assistindo aquilo. Agora, quando você assiste um podcast no YouTube, no Spotify, né, aquele lead altamente qualificado. Né? Eu sei que a pessoa teve que parar lá para consumir aquilo. E podcast como o nosso, meia hora, 1 hora. Exato. É muito tempo. É muito tempo. Não é um Reels. Exatamente. A pessoa tem que gostar muito. Inclusive, no nosso, a gente quebra e fraciona. Então, tem ele integral, depois tem ele fracionado, depois tem ele os cortes, porque cada um consome do seu jeito. Então, tem para qualquer tipo de consumo. Muitas mães falam, eu vou fracionar, eu escuto indo para levar para escola, depois na volta. Aí na volta, daí no dia seguinte indo pro dentista, então vai escutando pela semana. É isso, porque às vezes não tem tempo. Aliás, né, a grande maioria hoje, o nosso maior legado, o nosso maior hoje bem mais precioso é o tempo, né? Certeza. O que você faz, como você gere o seu tempo. Então, complementando o que a Bebel tá falando, nós estamos no nosso melhor momento e eu acho que tem muito mar azul aí para fazer, porque a gente está falando de comunicação, né? E eu acho que é por isso que o Power ele acabou virando um hub, porque a gente fez dentro do ecossistema tudo que vai complementando. Então, tem o podcast, tem os talks, tem agora a vertical de algum tempo de wellness, que é um sucesso. Ano passado, inclusive, a gente fez um talk sobre isso, só de wellness, que foi uma curadoria maravilhosa da Bel e do time dela, que foi, inclusive, a matéria mais lida da semana, do Globo.com, foi incrível. Depois, a gente fez lançamento com o Sebrae Rio agora, das nossas aulas. Foi, inclusive, um recorde deles. Em 15 dias saíram 3.000 aulas. Que legal! Nossa, a gente está lançando nossa plataforma também de cursos ¡aula, que vai ter outras pessoas lá dentro. Então, assim, a gente sempre vai acrescentando produtos que acrescentam o que a gente vai fazendo. Mas o podcast em si é um produto muito bom. Por quê? Porque você tá na esteira, você tá fazendo, você tá dentro do carro, no trânsito, você tá fazendo, você tá conversando com o público até para atrair ele para toda essa plataforma que vocês têm. Exato. É ali que vocês comunicam todo o resto. É um público de um lead qualificado, porque a pessoa tá lá porque ela realmente quer estar lá. E aí o que a Bel falou, se você tem um bom produto, você não é mais, né? Aí voltando, a gente monetizou desde 300 inscritos sem ninguém saber o que era, né? Mas qual é o valor da empresa? O que a gente proporciona para a pessoa? Então, independente do assunto que você for falar, se você procurar trazer um bom conteúdo com as pessoas certas que vão agregar valor na outra, né, para quem está ouvindo, parando para ouvir, não tem por que não dar certo. Eu acho que quando virou um boom podcast, e isso a gente pode falar com propriedade, porque já chamaram a gente para palestrar até fora de São Paulo, falando como que a gente monetiza. E por que tem tanta gente que tem podcast que não se paga, não né? se paga? Eu acredito que seja porque a pessoa não vê aquilo como negócio. Ela não enxerga, tipo assim, eu vou abrir por prazer, né? E tá tudo bem. Claro, mas ela não depende como um braço daquilo. Aqui só de mídia. Exato. Então, a partir do momento que você não entende que aquilo é um business, ele não vai ser um business. Porque se você a intenção. Vocês do começo falaram, isso aqui vai ser exatamente. É uma enorme, empresa, gente. Foi o que eu falei. É uma empresa que a gente comunica pelo podcast, entendeu? Mas a gente podia... Se a gente quiser pegar o Power hoje e transformar numa faculdade, a gente pode. Entendeu? O negócio foi como a gente construiu isso. Ô, gente, a real é que foi uma baita aula pra mim também, uma consultoria. Obrigada. Uma honra ter vocês aqui, dividir uma bancada com mulheres poderosas e com certeza positivas. E, de novo, agradecer o tempo, porque, como você falou, é o nosso bem mais precioso. Sheila, boa hora pra você. Obrigada. Bebel, é um prazer te rever. Obrigada por estarem aqui. Obrigada a todo mundo Olha que tá só, ouvindo aqui sabe, também, hoje eu quero... Vocês são ótimas de encerrar, chamar pra ouvir, então vocês, por favor, façam meu encerramento hoje. Ótimo, gente. Porque eu sou péssima disso. Adorei. Queria agradecer por estar aqui, por vocês estarem ouvindo e conheçam mais o nosso projeto. O PowerCast, ele tá não só aqui no Brasil, quanto fora também. É uma honra receber, né, vocês com a gente nos nossos talks. Fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal. Totalmente. A gente quer convidar todo mundo a conhecer o canal do Power, PowerCast, podcast. Toda essa mulherada pode ir pra lá, levar debates construtivos, trazer, né, tudo que vocês vivem, o dia a dia. É muito importante pra gente trocar. Encontrem também a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @PowerCast_. O meu pessoal é Bebel Rendeiro com 2 Bs.
O meu Sheila, adoro que a gente falando. Os nossos Instagrams fizeram numerologia também. Exatamente, entendeu? Bom. O meu é Sheila com 3 underlines. Então é SCHEILA underline, underline, underline. Mas se vocês ficarem na dúvida, entra no Powercast E tem a gente lá. e tem a gente lá. Exato. É mais fácil. Eu sempre falo, quando a pessoa fica em dúvida, e entra lá. Exatamente. E agora, até vou fazer meu último push. Por conta da vinda do Antônio, do meu primeiro filho, a gente já trazia muito maternidade, principalmente para as mulheres empreendedoras, como fazem. Mas agora, mais ainda, a gente falando sobre maternidade com empreendedorismo também no Power. Então a gente quer ver todo mundo lá falando com a gente. Vamos fazer uma troca. Quiser mandar um inbox na DM lá no Instagram, pode mandar. E obrigada por ter estado com a gente aqui. Obrigada, Naná, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você nessa troca. O tempo voou. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que da próxima semana a gente tem um novo episódio no ar. Como as meninas disseram, curta, compartilhe para chegar a mais pessoas, mais mulheres e homens também. E fiquem ligados, então, que na próxima semana a gente tem um novo episódio. Obrigada.